Muito boa noite a todos. Que Jesus continue nos amparando, nos fortalecendo, nos dando esperanças, confiança no futuro, certeza que tudo está sempre melhorando sob a égide do Cristo. Antes de iniciarmos nossos comentários, nossa leitura, nossas breves considerações de mais um conto espírita, nós vamos fazer uma pequena prece para agradecer a Deus e pedir inspiração ao alto. Senhor Jesus, nesse instante nos colocamos a seu serviço para que possamos nos sentir inspirados pelos amigos espirituais a fim de compreendermos melhor as lições que vamos comentar na noite de hoje. Que possamos fazer com que elas toquem no fundo de nossas almas, nos auxiliem na superação de nossas dificuldades e nos façam ter uma vida melhor do ponto de vista íntimo, espiritual, emocional. Muito obrigado, Mestre Divino. Sê conosco nesse instante sempre, que assim seja. Então, nós estamos retomando aqui o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, e hoje nós estamos no capítulo 40, já mais para o final do livro, não é? E o capítulo 40, cujo título é O Venenoso Antagonista. Então, a gente passa para recordar, nesse livro são sempre histórias, contos, né? Passagens que mostram Jesus no lar de Simão Pedro, onde ele se reunia ao anoitecer com os discípulos, com os amigos, com vizinhos, com pessoas que queriam ir. Imagina que privilégio, né? A gente poder estar na companhia de Jesus naqueles momentos ali. Mas isso existiu de fato. E, de uma certa forma, como diz uma música espírita, né, sempre que nós fazemos o evangelho no lar, de uma certa forma, isso também se repete, esse ambiente, essa influência espiritual do Mestre Divino, que nunca nos abandonou, está sempre conosco aqui na Terra, nos acompanhando, nos fortalecendo, nos animando sempre. Então, aqui diz o seguinte: diante da noite, refrescada de brisas cariciantes, Filipe, um dos apóstolos, né, de mãos calejadas, era pescador, né, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura, que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Então, Filipe estava angustiado. Ele falou com tanta emotividade, aquelas mãos calejadas, aquele homem simples, rude, e falando das angústias da vida, das dificuldades, né, dos sentimentos, que empolgou a assembleia toda, comoveu todo mundo que estava ali ouvindo aquela história. E interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente: o Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Então Deus precisou de um grupo de servidores numa cidade revoltada, dissoluta, cheia de costumes ruins, né? E aí localizou uma família de 5 pessoas, que é o pai, a mãe e 3 filhos. Pessoas que lhe honravam as leis sábias e justas e amavam a Deus. Aí, situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Então, Deus inspirou que essa família fosse para essa cidade e eles começaram a servir a Deus brilhantemente. Eram pessoas devotadas ao bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que cumpriam a justiça divina, né? Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas,
passou a mover-lhes guerra tenaz. Então, tanto eles fizeram no trabalho do bem, que o espírito, né, trevoso passou a guerrear-lhes, a tentar derrubar o trabalho deles. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Então, primeiro, o espírito das trevas, de forma simbólica, né? Mas a gente sabe que existem espíritos do mundo espiritual que agem assim. Não que são seres diabólicos, seres voltados para sempre ao mal, como pregam, às vezes, as teologias. Os seres das trevas pode ser qualquer um de nós quando nos rebelamos contra as leis divinas. E assim já o fizemos muitas vezes no passado. E esperamos não voltar a fazer novamente. Então, um espírito, às vezes, se rebela contra as leis divinas e, às vezes, se torna inimigo do próprio Deus, como se fosse possível, né? E como não consegue atingir Deus, procura atingir as suas criaturas, aqueles que o representam aqui na Terra. Então, de forma simbólica, é a ideia do diabo, mas o diabo, nós sabemos, a figura do diabo em si não existe, é uma figura mitológica. O que existe realmente são irmãos nossos, né? Espíritos que trabalham e que procuram fazer o mal, e que estão estar sempre precavidos contra eles, né? Contra a influência deles. Eles só influenciam quando nós deixamos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não nos deixarmos influenciar e mantermos sempre a ligação com o alto, né? Um dia, esses espíritos também irão se renovar, né? Também se arrependerão, também quitarão os débitos perante a própria consciência, não é verdade? E seguirão o caminho do bem. Não há mal eterno. Eterno só o bem, né? Se existe algum espírito voltado eternamente para o mal, a gente teria que admitir que Deus criou o mal, né? Algum ser que pode ser mal eternamente. E a gente vê que isso não é possível. Existem, sim, espíritos que temporariamente, mesmo que durem milênios, às vezes ficam devotados ao mal mesmo, né? Mas vai chegar um momento sempre que o espírito vai tocar a consciência, vai sentir falta daqueles que o amaram, vai se arrepender, vai procurar, vai sofrer as consequências dos erros, vai procurar reparar o mal que fizeram, às vezes em várias encarnações, para poderem retomar, então, o caminho de encontro ao Pai. Então, aqui fala, né, que a primeira providência do Espírito das Trevas foi atacá-los com a maledicência. Muita gente começou a falar mal deles e tal, não sei o quê, aquela coisa toda, mas eles se uniram na tolerância e venceram. Então, nos deixaram vencer pela maledicência. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Então, o espírito do mal procurou levá-los à pobreza. Eles continuaram trabalhando e superaram as dificuldades e venceram. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Caluniaram eles, inventaram coisas sobre eles. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Não falaram nada, continuaram trabalhando, né? O Divaldo Franco fala isso. Uma vez ele foi caluniado, né? E ele estava escrevendo uma carta-resposta e Joana de Ângeles, o espírito protetor dele, né? A benfeitora Joana de Ângeles, apareceu a Divaldo e falou: o que você está fazendo, meu filho? Pessoal, estou escrevendo uma resposta para quem me caluniou. Ela falou uma frase brilhante. Ela falou assim: se os seus atos não forem capazes de te defender, você acha que suas palavras serão? Se os seus atos não forem capazes de te defender, você acha que suas palavras serão? Continue trabalhando. Esqueça o mal. E assim ele fez e venceu, né? Porque os atos, né, no bem superam qualquer coisa. Não adianta a gente ficar batendo boca e perdendo tempo, né?
Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou, como é que Jesus falava para o povo conforme a linguagem que eles usavam, né? O gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade. Olha só, primeiro tentou destruir no sentido de maledicência, calúnia, pobreza, coisa ruim. Aí, coisa difícil, vaidade. Quantas vezes nós caímos na vaidade, né? E revestiram os servos fiéis de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Então, o pessoal falou, eles são maravilhosos, aquela coisa, e eles foram galgados, né, ao poder, aos holofotes, né? Hoje, se fosse hoje, a gente falar que na mídia e tal, aquela coisa toda. Isso para atiçar a vaidade. Olha só o perigo. Entretanto, os colaboradores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Olha que beleza. Eles não se deixaram afetar. Não, isso aqui não foi a gente, né? Tudo isso devo a Deus, nosso Pai. A gente está buscando glórias, elogios, né? E eles perceberam que isso aí é besteira. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Então, o que veio agora? Tentações, né? Primeiro a vaidade, e agora dinheiro. Para ver se eles, né, paravam de trabalhar porque tinham dinheiro, podiam ficar sossegados. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, quer dizer, mantendo a confiança, a prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Então, o Chico fazia isso, né? Teve um dia que o Chico, dizem, né, que o Chico chamou alguém e falou, preciso de um cartório. Ele falou, o que foi, Chico? Não, tem que passar a fazenda, doar uma fazenda que alguém me doou. Alguma pessoa doou uma fazenda para o Chico. Aí o Chico foi lá, doou para instituição de caridade, inclusive, segundo me contaram, uma instituição de caridade católica. Diz que até hoje as freiras têm o retrato dele nessa instituição. Ele doou a fazenda. Né? Exasperado, né? O espírito das trevas mandou-lhes, então, o demônio da tristeza. Olha só. Que muito de leve, esse não chega com nada. Não chega causando, não chega com grandes problemas, né? Mas muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te vergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, mas tuas culpas, clama tuas culpas. Então, colocou nele a ideia de culpa, de incapacidade. Quem é você para falar em nome de Deus? Quantas vezes isso, às vezes, é colocado na nossa cabeça? Nós não somos filhos de Deus. Imperfeitos, mas somos filhos de Deus. Não é? Estamos aqui falando nele, não porque somos perfeitos, mas porque queremos melhorar. Quando falamos em nome de Deus, quando fazemos alguma coisa em nome de Deus, estamos fazendo primeiramente para nós mesmos, para tentarmos mudar a nós mesmos. Mas todos somos filhos de Deus, todos podemos falar em nome de Deus, né? Desde que estejamos com a proposta certa. Temos uma proposta de melhoria, mas não somos perfeitos. O cristão, o espírita, não é aquele que é perfeito, é aquele que quer melhorar. Escorregamos, caímos, levantamos, mas só escorrega e cai quem está andando. Se eu ficar parado, sentando, criticando todo mundo, eu não caio, eu fico rindo dos outros, né? Mas, quando eu resolvo andar, aí às vezes cai, tropeça, aí é questão de levantar, mas aí seguimos adiante. Como aconteceu com o Simão Pedro.
Simão Pedro negou o amigo, negou Jesus, negou o mestre, reconheceu o erro, chorou, levantou e foi servir o evangelho. E assim com tantos outros cristãos ao longo da história, né? Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho. Como é que ele vai ser útil ao Pai se não for trabalhando? Ele não tem que ser primeiro um espírito bom para poder trabalhar em nome de Deus. Ele tem que trabalhar em nome de Deus para poder ser um espírito bom. Então, essa é a nossa tarefa, né? Na execução do útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho, na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Eu sou culpado, né? Aquela coisa, né? Culpa, aquela visão negativa. Bom, cometemos muitos erros, mas somos filhos de Deus. Vós sois deuses, disse Jesus, né? Deuses com D minúsculo. Desde o instante que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo. Olha como entrou, uma depressão profunda. Uma depressão profunda. Deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Olha só que coisa. Ele se deixou contaminar por aquele pensamento, acolheu aquele pensamento, se deixou contaminar, parou de comer, se alimentar, morreu. Né? Vendo desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu os passos, oprimida de inominável angústia. E os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. Todos morreram com depressão profunda, que contaminou a todos com os mesmos pensamentos. Temos que estar muito vigilante em relação aos pensamentos. Né? Então, às vezes, a gente ocorre assim, um pensamento, você é inútil, né? Bom, não sei se eu sou útil ou não sou, eu sou filho de Deus. Isso que é importante, né? Se Deus quiser que eu possa ser útil em alguma coisa, Ele vai me ajudar a ser, mas ainda sou realmente muito pequeno, mas sou filho dele. Potencialmente, nós podemos tudo, né? Nós temos em potência dentro de nós a mesma situação do Cristo. Jesus falou isso. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Claro, depois de milênios de evolução, não importa. O que é importante é saber que dentro de nós tem esse potencial. Como uma semente. Uma semente de manga não tem utilidade. Né? Assim, quem sabe, pode ser que, mas no geral, se joga fora. Você planta, dá um pé de manga, depois tem grande serventia. Né? Então, uma coisa, nós temos uma semente, mas a semente está ali, o potencial da mangueira está ali dentro da semente. E é isso que a gente tem que se conscientizar. E assim o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma, que não fosse pequena sugestão de tristeza. Todos nós estamos sujeitos a isso. Né? Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com sentimento, às vezes a pessoa na cama, ela pode servir com o sentimento dela. E com a inteligência, se tiver condições, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, enquanto a gente puder trabalhar, servir, fazer o bem, sem grandes expectativas, não é fazer todo o bem do mundo, né? Fazer dentro das possibilidades. Né? Tem uma frase muito popular, mas que vale muito, né? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Né? É uma frase bastante popular, mas revela muito. Que seja um pouco, mas que façamos com amor, com carinho, com sentimento. Então, enquanto nós estivermos assim, e nos predispusermos a fazer isso, nós vamos manter afastado do gênio da tristeza. Mas, se a gente resolve absorvê-lo
né, nós podemos nos destruir e destruir as pessoas que estão conosco. Então, aqui fica o alerta do próprio Cristo. Devemos confiar nele, né? Devemos buscar, mesmo nas coisas simples da vida. Podemos ser úteis como? Levar um lixo lá fora, cuidar de um cachorro, regar uma planta, né? Um passo de cada vez. Né? Não precisa ser grande coisas, não precisamos ter grandes expectativas. Façamos pequenas coisas, aos poucos. Não precisamos correr, possamos andar. Né? Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe. Queremos agradecer muito a presença espiritual dos benfeitores do alto, que nos envolve a todos, que possam envolver nossos lares, que possamos ter um ótimo final de semana, uma próxima semana venturosa, cheio de alegria, porque o cristão deve viver alegre, com alegria no coração. O cristão não deve cultivar a tristeza. Né? A boa nova é uma boa notícia, o evangelho é uma boa nova. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje, obrigado pela lição, obrigado, nosso querido Neio Lúcio, o Espírito que trouxe essa mensagem através do querido Chico Xavier. Que sua paz, Senhor, possa estar conosco, sua coragem, sua luz e sua alegria estejam sempre presentes em nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja.